Oi, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós vamos agora para o capítulo 6. Se alguém quiser saber sobre o capítulo 5, eu e a professora Miriam decidimos pedir para vocês em forma de trabalho, porque o capítulo 5 ele trata exatamente dos conteúdos que a gente já passou em sala, que já corrigimos exercícios, já conversamos com vocês, e é um jeito de ver se vocês estão estudando e fazendo os exercícios que a gente pede, tá bom? Então, ó, assim que voltarem as aulas, a gente ainda não sabe quando vai ser, né? Depois das férias, se vai para o isolamento ou não. Assim que voltar, a gente marca uma data para vocês entregarem esses exercícios, tá bom? O conteúdo já foi trabalhado, a gente já corrigiu e viu tudo que tinha para ver, combinado? Então vamos lá, o capítulo 6. O capítulo 6 ele fala sobre as equações de segundo grau, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um probleminha para vocês entenderem onde elas se encaixam, tá? Mariana tem um terreno de 225 metros quadrados e sabe que a frente desse terreno tem 10 metros a mais que a lateral. Quais as dimensões desse terreno? Então a primeira coisa, bom, aqui no exercício a gente não fala que é um retângulo, mas a gente supõe, porque ele tem duas dimensões, né? A frente e a lateral. Então eu sei que se a lateral mede x, que é o que eu ainda não sei, a minha frente vai medir x mais 10. Óbvio, né? Porque ela é 10 metros a mais. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A gente faz base vezes a altura. E o resultado é essa área que a gente já tem formada pelo exercício, certo? Então façam aqui comigo, ó, distributivo ou chuveirinho, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 10, 10x, igual a 225. Bom, olhando para isso aqui, acho que vocês conseguem perceber o que tem de diferente que a gente ainda não tinha visto é o x ao quadrado, tá? Uma equação de segundo grau, para ser de segundo grau, ela precisa ter o grau 2. E lembrando do oitavo ano, quando a gente vê monômios e polinômios, o grau é determinado pelo maior expoente. Então, neste caso, esta equação é de grau 2, ou seja, de segundo grau. Por quê? O maior expoente do x, da variável, é 2, beleza? Bom, mas professora, por que você passou 225 para o primeiro termo da sua equação? Quando a gente tem uma equação assim, ó, dessa forma, assim, ó, números e letras para a esquerda e zero do outro lado, ou seja, né, uma igualdade com zero, a gente chama de forma reduzida dessa equação, tá? Forma reduzida não, forma geral. Então, isso daqui é uma equação de segundo grau escrita de forma geral. E eu vou explicar para vocês. Acalmem-se. Bom, então vamos lá. Uma equação de segundo grau é toda equação onde a incógnita tem o grau 2, ou seja, o expoente 2. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Tem que ser equação, para essa equação tem que ter um sinal de igual e uma incógnita. Então é isso que a gente tem aqui, pelo menos uma incógnita no caso, né? Então, ó, x ao quadrado igual a 4 é uma equação de segundo grau. Sinal de igual, expoente 2, beleza. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Sinal de igual, expoente 2. Isso vale para todas, tá? E eu vou diferenciá-las mais ou menos agora. Chamamos de equação de segundo grau as equações do tipo ax ao quadrado, bx e c igual a zero, tá? Somando. Beleza. Professora, mas A, B, C, X é muita letra. Não se preocupem. O A, o B e o C que estão apresentados aqui, eles são números, tá? Eles são números que o exercício tem que dar pra gente para que a gente resolva, ou ele tem que dar alguns valores para que a gente encontre o A, o B e o C, tá? Então, por exemplo, ó, vê se vocês conseguem enxergar uma semelhança entre essa equação aqui e essa aqui, ó. Ó, tá até uma embaixo da outra. X ao quadrado, x ao quadrado, x e x, c e c. Então, o A é o coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado, que multiplica o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, já usando ele como exemplo, é 1, porque 1x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. O B é o coeficiente numérico que acompanha o x. Então, nesse caso aqui, ó, o B é 2. E o C é chamado de termo independente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma incógnita com ele, nenhuma variável, tá? Então, aqui nesse caso, menos 120. Então, olha os nomes dos parâmetros. Então, o A, o B e o C, eles são chamados de parâmetros, ok? Então, o A é o coeficiente principal, porque ele acompanha o x ao quadrado. O B, coeficiente secundário. E o C é o termo independente. A única coisa que tem que tomar muito cuidado aqui, ó, é que o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Se esse A for zero, zero essa parte. E aí deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, para ser uma equação de segundo grau, o A não pode ser zero. Combinado? Então, ó, alguns exemplos aqui, ó, que nem eu fiz ali antes com vocês. 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, o A é o coeficiente principal que acompanha o x ao quadrado, que é 3.
O B é o 4, que acompanha o X, e o C é o termo independente, que é 1 nesse caso. Aqui, ó, o A é 1, o B menos 1 e o C menos 1. A, 9, B, menos 5 e o C, como não tem, ele é 0. E nesse aqui, ó, o A é 5. O B, cuidado nesse aqui. O B não tem, o B é o que acompanha o X. Tem X aqui sem expoente? Não, então o B é 0 e o C é menos 4, que é o termo independente. Isso aqui é muito importante, hein, galera? Vocês vão fazer exercício disso aqui. A, B e C, não tem nem que fazer conta, é só olhar o que é o A, o B e o C, hein? Bom, raízes de uma equação. Bom, as raízes de uma equação, da mesma forma quando a gente tinha a equação de primeiro grau, que era lá no 7º ano, que a gente descobriu o valor da incógnita, tá? É a mesma coisa aqui. Então, quando a gente fala raiz, ela é o resultado da equação que torna verdade aquilo. Então, por exemplo, quando eu falo que x menos 2 é igual a 10, eu quero saber que número menos 2 é igual a 10, certo? Se eu resolver, eu descubro que o x é 12. Então, quer dizer o quê? Que se eu colocar o 12 no lugar do x, aquela equação vira realidade. Então, 12 menos 2 é 10, então 10 é igual a 10, é verdade. Então, raiz é o valor que torna aquilo ali verdade. É o valor que normalmente você encontra ou o exercício te dá. Então, ó, o que acontece aqui, ó? Para resolvermos uma equação de segundo grau, é necessário que encontremos as raízes da equação. É isso que a gente vai fazer. As raízes são valores que, quando substituímos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira, ou seja, é verdade aquilo ali, aquela continha que você fez está dando certo. Assim, as raízes da equação tornam o conjunto solução ou o conjunto da verdade da equação, ou seja, eles formam esse conjunto. Então, olha aqui o meu exemplo. Ó. Primeira coisa que a gente precisa saber, toda equação de segundo grau vai ter duas soluções, a gente vai achar dois valores para o x, que a gente chama um de x1 e o outro de x2, beleza? Então, aqui, ó, meu exemplo. x1 é igual a menos 3 e x2 é igual a mais 3. Então, esses dois são as raízes da minha equação. Desta equação aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Por que eles são raízes? Olha o que eu vou fazer para descobrir se eles são mesmo raízes. Eu vou trocar o meu x pelos dois valores que eu tenho e fazer a conta. Então, olha aqui, ó, x1 ao quadrado. O meu x1 é menos 3 e menos 3 ao quadrado é mais 9. E mais 9 com menos 9 é 0. E 0 é igual a 0. Então, é uma verdade. Beleza, perfeito. x2 ao quadrado. x2 é mais 3. Mais 3 ao quadrado, mais 9. Mais 9 com menos 9 é 0. E 0 é igual a 0. Então, tá vendo que esses dois valores, eles tornaram realidade a minha equação. Se eu colocasse qualquer outros dois números aqui, não ia dar certo a minha conta. Se eu colocasse 4 aqui, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 9, 7. 7 é igual a 0? Não, não é verdade. Então, raiz da equação é aquilo que torna verdade aquela equação. Equação de segundo grau completa e incompleta. Então, nós temos dois tipos de equações, completas e incompletas. Completas, elas têm os parâmetros A, B e C, tem que ter os três números, certo? Incompletas, falta algum deles. No caso, não pode faltar o A, porque não é uma equação de segundo grau. Então, o que pode faltar? Ou o B ou o C. Essa é a diferença entre elas. Então, ó, completas, tem A, tem B e tem C. Incompletas, não tem B ou não tem C, ou não tem B e nem C, tá? Só vai ter o A, pode ser também. Então, olha aqui os exemplos, ó. Essa equação aqui tem A, tem B, tem C, completa. Tem A, tem B, tem C, completa. Agora, olha essas aqui de baixo, ó. Tem A. Cadê o X do B? Não tem o B, incompleto. E tem o C, beleza. Tem A, tem B, mas não tem o C. O C é 0. Não é que não tem, é que esse parâmetro vai ser 0, tá, gente? E nesse caso aqui, ó, tá faltando o B e o C. No caso, o B e o C tem que ser 0. Beleza? Facinho, né? Para falar se é completo ou incompleto. Bom, esse capítulo eu vou separar em duas videoaulas. Pode ser que antes das férias não dê tempo da gente falar sobre a continuidade desse capítulo, porém, com essa videoaula e o que vocês têm no capítulo, vocês conseguem resolver os exercícios conceituais da página 435, 1, 2 e 3. Então, eu gostaria que vocês fizessem eles. Beleza? E aí, assim, se você for estudar pela sua apostila, a única coisa que a gente ainda não falou, que eu vou falar no próximo vídeo, é sobre resolução de equações incompletas. E as completas a gente vai ver mais pra frente, tá bom, gente? Bom, boas férias, aproveitem o descanso e façam a tarefinha, tá bom? Beijo, beijo, tô morrendo de saudade de vocês.